Paz do Senhor, irmãos. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 2. Eu falei Gênesis 2, eu errei. É Gênesis 1. Desculpa. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Senhor, o que oramos é que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, que essa palavra tenha um poder para destruir sofismas, mentiras e toda a fortaleza que se levantou contra o Teu conhecimento na nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito tenha livre acesso, que o Teu Espírito de adoção se manifeste em nosso meio, que o Senhor nos inunde com o Teu verdadeiro amor, Senhor. Que o Senhor transforme toda a escassez do nosso coração em terra abundante e fértil, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela tem muitos desdobramentos, mas que eu comecei com esse tema, com uma parte desse tema, e que a gente pode pregar muitas coisas ainda a respeito disso. Chama o legado do Pai. E por onde começa o legado do Pai nas nossas vidas? É sobre isso que eu quero dizer. O legado do Pai começa quando Ele nos criou. E esse Abba, esse Deus Todo-Poderoso, quando Ele nos criou, a Bíblia fala que Ele criou homem e mulher, para que nós fôssemos a sua imagem e a sua semelhança. Porque através da figura masculina e feminina, através do nosso coração masculino e feminino, nós podemos expressar aquilo que Deus é, a pessoa dele, o caráter, o que ele pensa, o que ele sente, as suas emoções também. Muito mais do que um corpo. O que Deus quis dizer para nós quando Ele criou homem e mulher foi que Ele precisava de um coração masculino e de um coração feminino para expressar o caráter dEle, para expressar quem realmente Ele é. E quando Ele nos criou, e é tão interessante que a gente está numa briga, nesses últimos anos, uma coisa tão diabólica que Satanás tem tentado fazer, que é tentar dizer que existe o terceiro sexo, que existe a terceira opção. E mais além, que nós podemos escolher o que nós queremos ser. Mas segundo a palavra de Deus, não é nada disso. Ele diz que só existe macho e fêmea, homem e mulher, e que isso representa, que isso expressa quem Deus de fato é. Dá uma olhada em Gênesis 3, versículo 5. E é isso que a serpente tem feito, e ela vai continuar fazendo e sugerindo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, naquela conversa entre a serpente e Eva, mais ou menos ela perguntou assim: o que você é, Eva? Com certeza Eva disse: eu sou uma mulher. E a serpente disse para ela: olha, o que você acha de, em vez de você ser mulher, você ser Deus? E é esse espírito de confusão na nossa sexualidade que tem sido disseminado na nossa geração. O que você acha que, em vez de você ser Eva, você ser Adão? O que você acha de, em vez de você ser Adão, você ser Eva? Quantos me entenderam?
Essa é a sugestão da serpente. Ele está nos sugerindo ser aquilo pelo qual Deus não nos formou para que nós fôssemos. Sabe, quando Ele te gerou no ventre da sua mãe e deu a você o seu sexo masculino, o seu sexo feminino, Ele deu a você um coração que iria expressar o coração dele na terra. Eu acho tão tremendo porque estava tudo tão bom e tudo tão maravilhoso. E Adão estava curtindo o Aba, e o Aba estava curtindo o Adão, e estava tudo nas glórias. Mas de repente o pai falou assim, não, está faltando alguma coisa. A criação está incompleta. Então ele disse assim, eu vou criar a mulher, e vocês já sabem a história, ele cria a mulher da costela de Adão, e eis-nos aqui. E eu falei pela manhã que nós então somos considerados por Deus a coroa da criação, ou seja, a cereja do bolo, somos nós. A azeitona preta da tua empadinha, o palmito do seu pastel. E a irmã Luzia de manhã falou, então nós somos a delícia. Eu falei, é exatamente isso. Nós mulheres somos a delícia de Deus. Você pode falar amém? Amém. Nós somos a expressão da delícia de Deus, de um Deus que nos deseja, de um Deus que nos quer para perto dele. De um Deus que nós olhamos e dizemos, Senhor, Tu és uma delícia na minha vida, Tu és todo belo, Tu és todo formoso, Tu és a cereja do meu bolo. Então, através da nossa masculinidade, através da nossa feminilidade, nós expressamos o que Deus representa no universo todo, irmãos. E só com o coração masculino, ele não ia conseguir expressar a grandiosidade daquilo que ele é. E agora à noite eu quero entrar nesses 3 pontos. O que o coração de Adão tem a nos revelar do coração de Deus? E eu coloquei 3 pontos aqui. A primeira coisa é que o coração do homem, ele deseja uma briga. O coração do homem é desejoso de uma batalha. O coração de um homem é atraído por essas lutas. Quem tem filhos em casa vai ver que o quartinho é cheio de espada, de arco e flecha, de carrinho de corrida para quem chega mais rápido. E as brincadeiras deles é de lutinha, e a gente vive falando para eles assim, para com essa brincadeira de mão porque não vai dar certo. Mas eles nunca param. Porque o homem, ele é conduzido para uma batalha. Quando nós vemos o Senhor, nós vemos Ele como o Senhor da guerra, como o Senhor da batalha. E ainda falei de manhã que quando nós vemos um homem se expondo no Facebook, ele não se expõe com lindas roupas. Ele se expõe com o quê, irmãos? Com seus músculos. Mostrando o seu poder através dos seus músculos, do seu porte físico, da sua grandeza, da sua virilidade, do seu poder. E Deus, Ele é assim também. Ele se revela a nós como esse Deus potente, como o Deus todo-poderoso. Ele fala, braço forte é do Senhor, quem o poderá resistir? Então o nosso Deus é esse homem de guerra, Senhor das batalhas. Por isso que Ele colocou no coração do homem um desejo pela guerra, um desejo pela batalha. Você pode falar amém? Você tem um coração masculino, você tem um coração do seu Aba, que te dá sede pela guerra. Dificilmente um homem gosta de cotidiano, de monotonia, de ficar sem fazer nada. Dificilmente um homem passa um mês, os 30 dias em casa de férias, deitado no sofá, sem fazer nada. Isso começa a dar um comichão nele. Porque ele foi feito para a guerra. Amém?
É legal ver os filmes que os homens adoram, geralmente são filmes de ação, filmes de guerra, cabeça rolando para um lado, perna para o outro. É ou não é, irmãos? Mas o coração masculino também, ele deseja aventuras. E os meninos, eles adoram soltar pipa. E correm na frente dos carros como se os carros não fossem nada. Sobem nos telhados, nas goiabeiras. Arranca a ponta do dedão e continua jogando bola do mesmo jeito. Os homens são atraídos e ele deseja essa aventura. Por quê? Porque o coração masculino, ele deseja saber se realmente ele é suficiente. Se ele é homem suficiente. E ele gosta de testar os seus limites, porque um homem, ele só sabe que ele é homem se ele testa os limites que ele possui e ele vê o quão viril, o quão poderoso ele é. Coração masculino, ele também deseja ter uma bela para resgatar. Não há nada que inspire mais a coragem de um homem do que conquistar uma dama, do que conquistar uma mulher. Fala Jeová, ô glórias. Isso é tão poderoso, irmãos. Por quê? Porque o nosso Abba, o nosso Deus, ele veio na terra, ele mandou o Filho, ele se fez carne para vir atrás de uma bela, a noiva do Cordeiro. Ele veio atrás de você. Por isso que o coração masculino deseja correr atrás da dama, deseja correr atrás da noiva, porque o nosso Abba, ele se manifestou assim aos seres humanos. Eu vou descer lá, eu vou atrás dela, custe o que custar, ainda que eu tenha que entregar a minha vida por ela, mas sem ela eu não fico. Sem ela eu não vivo. E aí ele morre e ressuscita, vai para o céu e ele fala: olha, eu já estou aqui preparado, só aguardando a minha bela, a minha dama, a minha noiva chegar. Esse é o seu coração. Esse é o coração masculino, que reflete, que expressa o coração do nosso Deus. Não há nada, ele é capaz de fazer coisas tão ridículas. Tanto é que você, como homem, é capaz de levantar as mãos, começar a chorar e falar assim para Deus: Deus, eu sou a sua noiva. Mesmo que isso te soe meio esquisito. Ó, eu sou sua noiva, mas eu sou macho, viu, Jesus? Então, por esse desejo de resgatar a noiva, de resgatar uma dama, uma bela, você como homem é capaz das maiores cafonices. Quando os homens estão apaixonados, eles são capazes de escrever cartinha de amor, né, de passar 1000 vezes na casa da amada, né, de fazer loucuras na internet e por aí afora. Eles vão para a guerra. E geralmente os soldados, quando vão para a guerra, olha a sua masculinidade onde está. O soldado, quando vai para a guerra, leva a foto da sua amada. Porque não há nada que inspire mais um guerreiro no campo da batalha do que o retrato da amada, porque ele vai lutar de todas as formas, de todas as maneiras, para conseguir voltar vivo e inteira para os braços da sua amada. Esse é o coração do nosso Abba. Ele lutou de todas as maneiras, com todas as forças que ele tinha. Ele desceu lá no inferno. Ele foi torturado, perseguido, humilhado, cuspido, ultrajado. Você sabe disso. Isso se chama a paixão de Cristo. Ele foi capaz de fazer ou de se sacrificar da forma mais perversa que um ser humano poderia suportar. Mas o que motivava o coração desse guerreiro, desse homem chamado Filho do Homem, chamado Jesus Cristo, é que ele tinha uma noiva para resgatar.
E ele dizia: se eu parar no meio do caminho, eu vou ficar sem ela. E tudo que eu mais quero é ganhar a minha amada para mim. Irmãos, o que o coração masculino fala do coração de Deus? E ele então forma a mulher. E antes de formar a mulher, eu queria falar desses homens que o Senhor formou. E que nós temos vivido uma geração de homens inacabados. Eu coloquei esse nome. De homens que são adultos muitas vezes, já são pais de família, já trabalham, são responsáveis, têm corpo de adulto, mas que são crianças emocionais, que são meninos na sua masculinidade, que não tiveram essa iniciação do pai. Não receberam do pai esse legado de ser masculino. E não conseguiram e nem conseguem transitar muito bem na sua masculinidade. Não conseguem transitar muito bem na questão da sua paternidade. Quando você fala com um homem sobre intimidade, ele já pensa em sexo ou em pornografia. Me lembrei das outras gerações, década de 70, década de 80. Os pais iniciavam os seus filhos homens na sua identidade aonde, irmãos? Geralmente eram nas zonas e nos prostíbulos. Homens, quando cresciam na sua adolescência, e o pai dizia assim: bom, para eu testar que realmente ele é homem, eu tenho que levá-lo para uma casa de prostituição. Não é essa intimidade que o seu Deus, que o nosso Abba, fez para te mostrar que você é homem. Você pode dizer amém? Então ele faz essa Eva, essa mulher, e o que o coração de Eva então nos ensina sobre o coração do nosso Abba. Uma das coisas mais lindas e que trouxe tanta cura para o meu coração é que quando Deus olha, ou quando nós conseguimos olhar para um coração de uma menina, nós vemos que ela deseja um romance. É tudo o que ela mais deseja, é ser vista pelo seu amado, é ser querida, é ser preciosa ou é ser validada por ele, na sua feminilidade. E nós vemos também esse choque, quantas mulheres que saem tão cedo das suas casas e vão para a cama de tantos homens, não porque são vagabundas ou porque são promíscuas, mas desejando uma validação que vem do pai, e que nenhum homem mexendo na sua sexualidade ou mexendo na sua vida sexual vai conseguir transferir a ela. Então o Senhor, Ele deseja nos curar em relação à nossa filiação. Quando Ele nos forma, e com esse coração feminino, cheio da expressão de Deus, sabe, Ele morreu por nós na cruz, nós o servimos, somos fiéis a Ele em tantos rituais religiosos, mas não é isso que Ele deseja de nós. O que o Senhor deseja, o que Ele anseia por nós, é uma igreja que desenvolva um romance com Ele. E aí eu descobri por que então o meu coração feminino desejava um romance, porque o nosso Abba Pai deseja ter um romance com a sua igreja. Ele deseja ser, como nós cantamos na adoração nessa noite, Ele deseja ser atraído por nós. Ele deseja ser desejado por nós. O W. Tozer fala sobre isso em um dos seus livros, que Deus deseja ser desejado pela sua igreja. Deus deseja ter um romance com você. É isso que o coração da Eva fala, revela no seu coração, sobre o coração de Deus. A outra coisa que ele revela é que ele quer fazer o coração de Eva
é que ela deseja fazer parte de uma grande aventura, mas não sozinha, com alguém. Por isso que ela é chamada de auxiliadora. Ela não quer ficar só sentada sem fazer nada, só tendo um romance com o seu amado, mas ela quer se sentir necessária, se sentir importante, se sentir útil para uma grande comissão, para um grande propósito. Transfere isso para o nosso Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho, irmãos. Deus, Ele não precisa de nós. Deus, Ele poderia concluir todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia fazer tudo sem o ser humano. Mas Ele disse, não, eu não quero fazer sozinho. Eu quero fazer com a minha amada. Eu quero fazer com a minha noiva. Eu quero fazer com aquela a quem eu muito amo. Eu quero compartilhar essa aventura com ela. Quantos estão me entendendo? Então você vai transferindo ou entendendo que coisas que você sente como homem, muitas coisas que você sente como mulher, é o coração de Deus pulsando dentro de nós. Ele desejou que nós o considerássemos necessários para a gente viver, e é tudo que a gente mais fala para Ele. Senhor, eu posso até viver, mas sem você eu não consigo. Você é necessário para mim, você é o ar que eu respiro, você é tudo que eu preciso. Esse é o coração feminino que clama por essa aproximação de Deus. E o que o coração, a feminilidade revela sobre Deus, é que ela tem uma beleza a ser revelada, por dentro e por fora. Muitas vezes eu escuto das mulheres, já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, que mulher se veste para outra mulher. E eu não concordo com essa afirmação. Porque quando Deus cria Eva, Ele a veste para Ele mesmo. Ele é extravagante em beleza. Por que a gente tem desejo de arrumar as unhas? Por que nós temos desejo de arrumar o cabelo? E eu fui passar batom ali no banheiro da igreja e duas menininhas pararam, vidradas, e me olhando como se eu fosse uma princesa. E aí nós somos assim, o nosso coração feminino é assim, a gente consegue contemplar a outra mulher passando batom por horas, arrumando penteado, fazendo um cabelo por horas. A gente consegue passar um dia inteiro, uma tarde toda num shopping, só trocando de roupa, sem levar nada da loja. Porque o nosso coração feminino anseia pelo belo. Quem é que fez o belo? Quem é que anseia pelo belo, irmãos? Quem é que fez o pôr do sol? E tem dia que eu falo assim para Jesus, Senhor, o Senhor está muito exibidinho hoje. Porque, de repente, a rua que você vira, a estrada que você pega é tanta beleza. Ele enche os nossos olhos e a beleza que Ele fez atrai o nosso coração. Quando você vê um jardim todo bonito, regado, aparado, cheio de flores, o que você deseja? Ficar naquele jardim. As orquídeas, né, as flores em casa, estão tudo em flores lá. E tenho vontade de ficar contemplando aquelas flores, a beleza, o cheiro que elas possuem. O nosso coração, ele transfere, ou ele reflete, a imagem do coração do nosso Deus. Ele quer nos cativar com a beleza dele. A Bíblia fala assim, que toda a criação manifesta a sua glória e a sua beleza. Em outro texto em Salmos diz assim, o rei foi atraído pela sua formosura, pela sua beleza. Então lá no nosso coração feminino, nós desejamos ser adoráveis, ser lindas para essa pessoa, para o nosso amado. Me lembro uma das primeiras experiências que eu tive, e que eu já falei para vocês, que foi como uma faca no meu
coração feminino, quando eu fui para o quarto da minha mãe, e menina, adoro o guarda-roupa da mãe, é cheio de saia, de brilho, de maquiagem, de bijuteria, de salto alto. Então eu lembro que minha mãe tinha uns roupões de seda, tudo bordadinho de pedrinha, e eu coloquei um daqueles roupões dela, e ela tinha um sapatinho de cristal, irmãos. E esse sapatinho de cristal tinha também todo desenhado uma renda azul marinho. Brilhava nos meus olhos assim. E eu então me transformei numa rainha. Eu falei, hoje eu vou tomar o meu café da manhã de rainha. Sentei na mesa com o meu pai, porque tudo que eu mais queria era ser validada pelo meu pai na minha feminilidade. Então o meu pai olha para mim e fala, que é isso, menina? Vai tirar essa roupa, onde já se viu uma coisa dessa? E é por isso que nós ficamos de porta em porta, muitas vezes como órfãs e como mendigas, para receber uma validação que Deus determinou que o nosso Pai teria que nos dar, e muitas vezes Ele não dá. Mas nessa noite, esse Abba, Ele vem até nós para validar o teu coração feminino, para validar o teu coração masculino, para que você possa fluir na sua masculinidade, para que você possa se aceitar e se amar como homem e cumprir o propósito pelo qual Deus lhe fez, homem, segundo a imagem e semelhança dele. E também como mulher, para que você possa, através desse coração feminino, da sua feminilidade, cumprir e expressar a imagem desse Deus tão amoroso. E ser validada por esse Abba Pai. Porque quando nós nos vestimos, a primeira reação das meninas quando elas se vestem, e você sabe disso, Jefferson também, a gente coloca a sainha rodadinha, dá uma voltinha. Não é para as nossas irmãs que a gente faz isso. Quando a gente coloca a sainha rodada e dá a voltinha, é para os olhos do nosso Pai. Não é para as outras mulheres, é para o nosso Pai. Porque tudo que o nosso coração mais anseia é sermos validada na nossa beleza diante dos olhos do nosso Pai. Quantos me entendem? Sabe, agora nós precisamos dessa figura paterna para poder nos validar. E naquele momento entra a serpente e transforma e invalida e traz um caos para essa questão da nossa identidade sexual. E como muitas vezes aqui os pais também têm falhado, eu me lembrei de uma estatística que eu vi na Veja, que nós temos 5,5 milhões de filhos sem o nome do pai na sua identidade. Só o estado do Rio de Janeiro, que é o primeiro lugar no Brasil a ter filhos órfãos, são quase 700 mil órfãos. Em São Paulo está no segundo ranking, em segundo lugar, 660 mil crianças sem o nome do pai na sua identidade. E um juiz, então, de São Paulo, da 12ª Vara da Família, disse que é um desastre nós termos quase 1 milhão de crianças, de filhos no nosso estado, que não foram validados pelos seus pais. Que isso vai trazer um desajuste e um preço muito alto para a sociedade. É isso que nós estamos vendo. É do Pai que nós extraímos a nossa identidade. E é do Pai, irmãos, que as respostas mais profundas da nossa existência são respondidas. É através desse Pai. Olha na sua Bíblia em Mateus 3.
Versículo 16. Mateus 3, versículo 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Tudo o que nós mais precisamos é dessa validação do Pai. Jesus, ele não sofria de crise de identidade. Ele sabia que ele era filho. Ele não tinha complexo algum, dúvida alguma sobre quem ele era. Ele sabia perfeitamente que ele era filho e que ele era um filho amado por Deus. Que ele era o motivo do prazer do seu Pai. Quantos de nós aqui nessa igreja a gente tem essa dúvida? Será que eu sou um filho? E será que eu sou um filho amado? E será que o meu Pai tem prazer em mim? Porque muitas vezes eu acho que eu nunca sou o suficiente para agradar o meu pai e minha mãe. E nós agimos contra o espírito de orfandade, contra o espírito de rejeição que se levanta contra o amor do Pai neste lugar, que ele caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você sabe que você é filho, aqui no seu intelecto, mas você não consegue sentir com as suas emoções quão grande é o amor que ele possui por você. Jesus, então, o Pai fala assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês estão vendo esse Nazareno, vocês estão vendo esse homem, esse jovem, ele é o meu filho muito amado, em quem eu tenho muito prazer. Então nenhum filho, nenhuma criança nasce sabendo que ela é filha. Nenhuma pessoa, homem ou mulher, nasce sabendo que é filho, se o pai não disser a ele. E muito menos que ele é amado, porque se você não disser como pai para o seu filho que ele é amado, ele sempre vai trazer dentro dele essa dúvida, se realmente ele é valoroso ou valioso para você. E muito menos um filho sabe que a vida dele é o motivo do seu maior prazer e da sua maior alegria. Aliás, muitos filhos crescem se sentindo uma desgraça, se sentindo um estorvo, se sentindo alguém que veio para atrapalhar ou para trazer peso para os seus pais. Deus deseja curar, irmãos, o nosso coração. Esse Abba, esse Pai, vem de encontro a essa carência da nossa alma, a essa necessidade de identidade como filhos amados, no qual nós despertamos nele esse tão grande desejo, tão grande prazer. Quantos estão me entendendo? A orfandade é a nossa pior miséria, porque mesmo sendo filhos, a gente não se sente como filho. Esse é o órfão. Mesmo você sabendo que é filho, sabendo que está tudo preparado para você, que Ele te ama, que Ele morreu na cruz do Calvário pela tua vida, você não consegue se sentir como filho. Você entra e sai da igreja, mas dificilmente consegue até mesmo chegar no coração dele, adorá-lo ou ter um romance com ele. É uma maneira órfã de viver, porque na hora do pega, na hora que ele te manda para o olho do furacão, você se sente só e abandonado. Esse é o sentimento do órfão. Sabe, o órfão, ele sempre acha que o pai o deixou no momento que ele mais precisava do pai. Se você, quando passa pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, e sente que Deus te deixou, é porque o seu coração é um coração de órfão e não de filho. Ele jamais deixaria um filho dele na hora que o filho mais estivesse precisando. Se o nosso pai falhou em transmitir para nós esse legado, a gente vai crescer com um vazio, com um oco. Muitas vezes quando você fala pai, parece que vem um oco na sua cabeça. Pai, o que significa isso?
Alguns chegam a dizer: eu vivo muito bem sem ele, não serve para nada. Não, a minha mãe, foi minha mãe e meu pai. Mas uma mulher, ela pode ser uma excelente mãe, mas ela jamais vai conseguir ser um excelente pai. Porque pai, somente ele é quem transfere paternidade e filiação, não é a mãe. Por isso, se o teu pai terreno falhou, e aqui eu lembrei de quantos lares que são abandonados pelos seus pais, ou de homens violentos, tiranos, agressivos, ou até mesmo de homens passivos. E só nós sabemos o quanto que a passividade de Adão tem custado para a nossa geração. Homens que não se posicionam, homens que não batalham pelas suas Evas, ou pela sua Eva, e que não lutam pela sua família. Essa falha na paternidade invalida a nossa feminilidade e a nossa masculinidade. Faz você perder essa virilidade. Muitos homens aqui se sentem castrados e até mesmo afeminados, porque não foram validados na sua masculinidade pelo pai. Quantas mulheres que não se sentem masculinizadas, porque elas não foram validadas na sua feminilidade pelo seu pai. E além dessa ferida, eles deixam também um legado de dor. Aquilo que você mais odeia no seu pai, talvez seja exatamente o comportamento que você reproduz hoje. Muitas coisas que você criticava nele, que você julgava, ou talvez o seu pai foi uma imagem de vergonha para a sua vida. E você acaba seguindo o legado dele, os mesmos passos dele. Se era um homem frio e indiferente, você acaba sendo frio e indiferente. Como muitos homens são, o que eles não entendem, eles se afastam. Jesus disse que ele não poderia fazer nada que não tivesse visto o seu pai fazer. Eu me lembrei de um caso que eu atendi de um homem que foi abandonado pelo pai junto com a sua mãe e mais 3 irmãos pequenos. E esse homem de mais de 40 anos, ele chegou para mim numa crise de pânico e ele disse assim: doutora, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu não sou uma pessoa emotiva, eu não tenho muitas emoções, mas de um tempo para cá eu tenho sentido essas crises, tive que encaminhá-lo para o psiquiatra. Ele começou um tratamento sério de medicações, porque ele tinha crise de meia em meia hora, e foi um caso muito grave que eu atendi, de transtorno do pânico. E uma das coisas, analisando a história dele, nós entramos na história do seu pai, na figura do seu pai. E ele dizia assim: o meu pai, em relação ao meu pai eu não sinto nada, nem raiva, nem tristeza, é um nada. E eu falei: você não tem vontade de expressar nenhum sentimento, nem de raiva, nem de tristeza? Ele dizia assim: não, nem vontade de chorar, nem vontade de dar um murro na cara dele, nenhuma expressão. Já me encontrei, nenhuma expressão eu tenho. E trabalhando isso em análise, ele chegou à grande conclusão que ele agia exatamente como o pai dele agia, no relacionamento com a mãe e com os irmãos. Era um homem seco, era um homem frio, indiferente e que não expressava nenhum sentimento. E ele começou a dizer: eu não entendo por quê. Desde que eu comecei a me lembrar do meu pai, eu me tornei esse homem. Não rio, não tenho mais alegria, não tenho mais sentimento algum. Mas a boa notícia, irmãos, é que o nosso Abba, ele está aqui.
E a presença dele garante uma cura sobre nós. Sabe, eu fico me lembrando de quantas situações que nós estamos emperrados e a gente não consegue caminhar, porque nós não estamos livres na nossa intimidade, na nossa vida de identidade. Como eu te disse, Jesus ele não podia fazer nada que ele não tivesse visto o seu Pai fazendo. E quantas vezes nós não podemos fazer nada a não ser reproduzir aquilo que os nossos pais fizeram. Em 1 Pedro fala que nós nascemos de novo, como filhos de um Pai imortal e não de pais mortais. Então, ainda que a gente nasceu de um Pai terreno, Ele prometeu para nós e Ele o fez, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de um Pai celestial. E ao nascer desse Pai celestial, nós ganhamos uma identidade de filhos de Deus. Ouça isso. E é até mesmo por conta disso, dessa nova identidade, que Ele consegue transferir para você a filiação de filho. Ainda que o seu pai terreno, humano, natural, tenha falhado, ou tenha deixado a desejar, ou tenha marcado e ferido o seu coração. Ou talvez você seja um privilegiado entre tantos, você teve um excelente pai, mas com certeza ele nunca conseguiu suprir todas as carências do seu coração. Ouça o que o Espírito Santo diz para você nessa hora, que esse Abba, ele veio atrás de você. Ele falou assim: olha, eu não vou deixá-los órfãos, eu vou voltar atrás de você. Sabe por quê? Porque ele sabia que os nossos pais iriam falhar conosco. Ele sabia que a coisa iria se estreitar para o nosso lado. E ele disse assim: olha, vocês não vão ficar órfãos para sempre. Eu vou para o Pai e em breve eu volto para buscar você. E esse é o desejo dele. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. É um convite dele ter vindo atrás de mim, de você, do coração dele de Pai ter nos procurado ansiosamente. Aquela passagem em que aquele homem tem as 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 porque ele corre atrás de uma que se perdeu. Esse é o coração do nosso Abba, do nosso Pai. Talvez você aqui dentro da igreja não consegue, se perdeu desse Pai, não o sente, não o percebe, não o conhece, não é filiado a Ele. Ele está deixando as 99 para dizer assim: eu vou atrás daquele filho ou daquela filha que se perdeu de mim e vou trazê-la de volta. Esse é o coração do nosso Abba. Esse é o coração do nosso Pai, irmãos. Ele deseja conquistar e validar o nosso coração de filho e de filha amada dele. Sabe a parábola do filho pródigo? A questão não é o filho pródigo ou o filho que ficou em casa, mas é o coração do pai. E em Lucas 15, 20, queria que você abrisse. Lucas 15, 20. E eu queria pedir para que o louvor subisse aqui. Lucas 15, 20, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Talvez nessa noite você esteja longe desse pai, mas ele te viu nesse lugar. Talvez você esteja tão distante dele, mas ele está dizendo que nessa noite ele viu você. E ele teve compaixão do seu coração, e ele veio atrás de você nesse lugar. Foi por isso que você veio aqui nessa noite, irmãos. Porque esse Abba te atraiu para esse encontro. Porque esse Abba está desesperado de amor por você.
Ele te quer para Ele o deseja. Eu queria que vocês ficassem em pé. Em Romanos 8,15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Você recebeu esse espírito de adoção, então nessa noite, você pode clamar: Abba, Pai. Agora eu tenho um Pai. Ainda que eu fui ferido na minha masculinidade ou na minha feminilidade pelos meus pais terrenos, o meu Abba, Pai, me trouxe para este lugar nessa noite, para sarar e curar o meu coração de filho, de filha, para validar o nosso coração, dizendo: olha, não importa nada do que você fez ou do que você faça, o que importa é que você é o meu filho amado, a alegria dos meus dias, no qual eu tenho muito prazer. Ele nos ama dessa maneira tão extravagante. Em Gálatas 4 ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Só aquele que recebeu o Espírito de adoção pode clamar: Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, mas filho, porque Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois essa era o seu prazer e a sua vontade. O seu Abba, Pai, não é como um pai terreno, ele é um bom pai. Ele é aquele pai que diz assim: olhe para as aves dos céus, elas não trabalham, elas nada fazem, mas eu não deixo faltar nada para elas. De forma alguma eu deixaria faltar alguma coisa para você. E depois ele diz: olhe para as flores, olhe para os lírios dos campos, eles exalam beleza, e nem mesmo Salomão se vestiu com a glória dos lírios. Eu jamais vou deixar você não ter tudo aquilo que você precisa. E ele diz assim: qual é o filho qual é o pai que se o filho lhe pede um peixe, ele dá um pão, ele dá uma pedra, e o seu filho pede um peixe, ele dá uma serpente. Ele diz: vocês que são tão maus, sabem fazer coisas tão maravilhosas para os seus filhos, imagina o seu Abba, que é tão maravilhoso e perfeito. Ele jamais seria capaz de fazer algum mal para você, meu irmão. Ele é um bom pai. Ele é um pai que nos ama. Ele sempre pensa o melhor ao teu respeito. Ele sempre faz o melhor para nós. Nessa noite eu quero chamá-los à frente, para que você possa receber esse espírito de adoção, que é a validação da sua masculinidade, da sua feminilidade. Sabe, o teu destino eterno é ser nessa identidade sexual que Deus te deu, homem e mulher, expressar o amor dele e a glória dele nessa geração. Saia do seu lugar, venha à frente. Todos vocês podem vir. O Pai, Ele está fazendo isso nessa hora. Ele veio atrás de você. Venham. Venham. Abrace Ele nesse lugar. Venha, venha, venha. Orando na lamara da lamara.
O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Me encontrou, Ele veio atrás de você nessa noite. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai adotou, o Pai adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Talvez alguma ferida do seu pai terreno, no seu coração, masculino ou feminino, fez com que você desistisse do pai. Fez com que você não acreditasse mais que esse pai de amor fosse realmente tão bom assim para você. Mas Ele está aqui nessa noite para te abraçar. Ele veio atrás de você, filho. Ele veio atrás de você, filha amada. Ele não desiste de nós. O seu amor é inexplicável. Oh, Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele. receba o pra espírito de adoção. Tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada, a minha menina, a minha princesa, o motivo da minha alegria, o motivo de todo o meu prazer. Nós rompemos com a orfandade. Nós rompemos com o espírito de orfandade nessa noite. Nós rompemos nessa noite com o espírito de rejeição, de abandono, de depressão. Nós recebemos o espírito de adoção. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai está aqui nessa noite para validar o seu coração de filho. Ele está aqui te abraçando nesse lugar. Ele veio atrás de você. Tudo que Ele mais queria era ter você nessa noite, no Dia dos Pais. O melhor presente que o Pai queria era receber você. Você é o melhor presente que o papai poderia receber, meu irmão. Isso é tão especial, tão maravilhoso.
Filhos que se colocam como presentes do seu Abba. Você pode dizer para Ele isso? Hoje, no Dia dos Pais, a sua vida é o melhor presente que o Abba deseja receber. Eu queria que você falasse isso para Ele: Abba, eu te recebo como meu Pai. Eu te recebo como meu papai. Eu abandono a orfandade. Eu te recebo como meu Abba, Pai. Eu sou filho amado. Eu sou filha amada do papai. Eu sou a menina dos seus olhos, no qual Ele tem muito prazer. Eu não preciso mais ficar me desgastando para tentar provar quem eu possa ser, para tentar provar qual é a minha identidade, porque nessa noite eu recebo a adoção de filha. Eu recebo a adoção de filho. Pai, eu sou dele. Nada do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar. Você é o meu melhor presente, diz o seu pai. Você é o meu melhor presente. O melhor presente que eu poderia receber nesse dia é a tua vida, meu filho amado, minha menina, a minha preciosa filha. Sabe, queridos, e porque você recebeu esse amor desse Abba Pai, você pode agora, com esse amor, perdoar o seu pai terreno. Eu queria então te incentivar e te convidar. Libere o seu pai terreno agora. Fale em voz alta: Pai, Deus, eu estou liberando o meu pai na terra, pelas suas falhas, pelas suas dificuldades, pelo abandono, pelo desprezo, por ele ter ferido a minha masculinidade, por ele ter ferido a minha feminilidade. Eu perdoo meu pai nessa noite. Vamos, irmãos, liberem os seus pais. Liberem os seus pais. Através desse perdão nessa noite, eu quero declarar que os seus pais serão trazidos para o Senhor. Esse espírito de adoção que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Se o seu pai estiver aqui, abrace ele. Vamos, irmãos. Se o seu pai está aqui, abrace ele. Peça perdão para o seu pai. Pai, peça perdão para o seu filho. Peça perdão para o seu filho. Peça perdão para o seu pai. Pai, peça perdão para o seu filho. Filho, peça perdão para o seu pai. E hoje o melhor presente que você vai dar a ele é abraçá-lo, é dar a sua vida para ele. Hoje sou filho,
Meu pai foi, pode até fazer o fundinho, não tem problema. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. Se eu reclamar dele, eu vou estar pecando. Sempre foi uma pessoa muito presente, muito dedicada, e eu não posso reclamar, né, da presença dele, o amor. Mas meu pai também sempre falhou muito comigo, porque ele é falho, ele é limitado, né? Quando eu olho por um lado, eu vejo o amor, a dedicação dele, o empenho dele. Mas quando eu olho por um outro ângulo, ele falhou comigo em muitos aspectos. E a minha vida só se resolveu em muitas áreas e principalmente na segurança, quando eu descobri a paternidade de Deus. Quando eu comecei a me relacionar com Deus e entender o quanto Deus é o meu pai. E esse pai não falha. Este pai não deixa a desejar. Muitas vezes, aquela expectativa que eu tinha com relação ao meu pai, quem supriu foi o meu Deus, que é também meu pai. Amém? Este amor de pai, por isso que o diabo trabalha tanto nessa questão de que a gente fique longe de Deus e veja Deus como um Deus longe e distante. Deus severo, longe, distante, porque quando você se aproxima de Deus e consegue se relacionar com Ele, entender que Ele é Pai, que Ele te ama, que Ele te compreende, tudo muda na nossa vida. Eu passei a ter segurança em muitas áreas da minha vida, ter firmeza, quando eu comecei a entender e me relacionar com Deus, e entender que Ele é meu Pai, porque Ele não se decepciona. Deus nunca vai se decepcionar com você. Deus não tem expectativas ao seu respeito. Sabe por quê que Ele não tem expectativas? Expectativa é quando você espera alguma coisa, a pessoa não cumpre, né? Deus te conhece mais do que você, então Ele não tem expectativa. Ele já sabe quem que você é, te ama do jeito que você é, te aceita do jeito que você é. Ele não tem expectativas a respeito da gente. Ele tem amor. Ele tem amor, né? O Anderson falou que Deus falou com ele que muitos não rompem porque ficam esperando. Como que é, Anderson? Foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia romper no meu casamento, na minha vida, por essa necessidade de ter um pai. Eu perdi meu pai, eu era muito novo, e eu tinha muita necessidade de um abraço, de um carinho, de um puxão de orelha, né, de uma direção. E eu só vim encontrar esse espaço que estava na minha vida, esse vazio que estava na minha vida, quando eu me converti. E lá dentro do encontro, eu liberei o meu pai, e Deus passou a ser o meu papai querido, sabe? Então Deus falou no meu coração na hora que a Juliana estava ministrando, que tem pessoas aqui dentro, homens principalmente, que tem medo de romper, tem medo de prosperar, tem medo porque não estão vendo o seu pai próximo. Às vezes faleceu, às vezes está longe, às vezes é um pai mais fechado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, para você não ter medo, porque Ele é o teu pai, e Ele está contigo, Ele trabalha contigo, Ele vai fazer o que for necessário para estar contigo. Às vezes você não tem ninguém do seu lado para fazer isso aqui, mas você tem Deus para estar com você, te encorajando, te abençoando, fazendo você crescer e prosperar. Hoje eu sou muito feliz. Eu não tenho meu pai aqui nessa terra, mas eu tenho um pai que está comigo todos os dias. E eu ganhei pais aqui, pastores, irmãos que nos abraçam, estão conosco. Então não tenha medo, jovens, meninos, não tenha medo, sabe? Às vezes Deus te dá um projeto, Deus te dá um sonho, Deus te dá, sei lá, uma esposa, e você não rompe, você não vai para frente com medo. O que vai ser da minha vida? Eu não sou capaz, eu estou sozinho. Não, Deus, Ele está com você. Ele quer, da mesma forma que Ele me impulsionou para frente no meu casamento, na minha vida, depois Ele me empurrou ministerialmente, sabe? O meu casamento é completo, a minha vida é completa, porque eu tenho um pai que trabalha comigo, que está comigo, que chora comigo, que se alegra comigo, que vive comigo, que luta comigo. E esse pai é o mesmo que você tem, é o mesmo pai. É Deus, como já foi dito aqui, nós somos adotados por Ele. Amém? Se você jovem,
homem que está aqui, ou até mesmo mulher, que acha, que sentiu no teu coração que isso é contigo, eu queria que você colocasse a mão ou no seu coração ou na sua mente. Eu queria só fazer mais essa oração, pastor. Algo está massacrando o meu coração, e eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Então, se você tem medo de romper, se você se sente sozinho, coloca ou a mão no seu coração ou a mão na sua mente. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que essa validação que foi, Senhor, ministrada aqui nessa noite pela pastora, Deus, que essa adoção, Deus, possa ser verdadeira na nossa vida, não porque o Senhor não quer, mas por esse bloqueio que está no nosso coração, por este bloqueio que está na nossa mente. Por isso, Deus, nessa noite nós te pedimos, venha sobre nós, como papai querido, como nosso papai amado, Deus, não como um Deus tão poderoso, aquele que nós conhecemos pelas suas maravilhas, mas como um papai querido que pega o seu filho no colo, como um papai querido que dá um puxão de orelha, como um papai querido, Deus, que nos coloca no colo, ou que nos leva, Senhor, a teu encontro, para que possamos sentir a tua essência, Deus, para que possamos sentir o teu toque, para que possamos sentir o conforto de tê-lo, Senhor, como nosso papai querido. Deus, venha sobre nós, venha sobre cada jovem, Deus, sobre todos que estão com medo de romper, todos, ó Deus, que se sentem sozinhos, todos, ó Deus, que se sentem, ó Pai, isolados, que o Senhor venha quebrar essas barreiras nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos aqui que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso papai, e aceitamos nessa noite o seu legado sobre as nossas vidas, como um papai querido, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que busca, aquele que traz, aquele que acrescenta. Deus, nós aceitamos este legado nas nossas vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que a graça e a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor. Reveste a cada um com poder e dê a cada um uma semana de graça, vitória na tua presença, Senhor. Ô Espírito Santo, dê conselho e orientação aos teus filhos todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Eu profetizo a graça de Deus da sua vida. Eu profetizo que aonde você for, o Senhor vai te levantar com poder e autoridade. Eu profetizo que você vai ter que falar, mas o Senhor vai colocar sabedoria nos teus lábios. Eu declaro que você, aonde for, o Senhor vai te dar visão espiritual e discernimento espiritual para perceber e discernir o ambiente. E assim o Senhor vai te usar poderosamente e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um. Amém.